Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor João Matos. Hoje a gente vai fazer a correção do vestibular que ocorreu agora no último mês, no mês 5, dia 20 e pouquinho. A gente vai fazer a correção da parte de matemática, beleza? As últimas questões do vestibular aqui da Unesp envolveram matemática, tem uma questãozinha de física, mas a gente vai fazer também. Bora lá! Para você que não me conhece, eu sou o professor João Matos. Eu tenho um canal aqui no YouTube com várias aulas de conteúdo do ensino básico, várias aulas voltadas a concurso e também tem uma playlist de correção de vestibulares. Então, se você gostar aqui da nossa resolução, você gostar de acompanhar conteúdos e aprender, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que vai ajudar muito a gente aqui. Bom, vamos para as questões, certo? Nossa primeira questão 83. Está dizendo o seguinte: a Maria inventou uma regra matemática para determinar a situação ideal em que um relacionamento romântico entre duas pessoas de idades diferentes dá certo. Segundo sua regra, o relacionamento dará certo se o dobro da idade da pessoa mais velha, se o dobro da idade da pessoa mais jovem, não ultrapassar a idade da pessoa mais velha, acrescida de 14 anos. Então, o dobro da pessoa nova não pode ultrapassar, ou seja, tem que ser menor do que a pessoa mais velha, acrescida 14 anos. Sendo x igual a idade da pessoa mais jovem, então, verdinho, vou botar x. E y a idade da pessoa mais velha, vou botar y. Y mais 14. Com x menor do que y, obviamente, a região do plano cartesiano que contém apenas os pares ordenados x e y, tais que, segundo a regra da Maria, o relacionamento dá certo é qual? Bom, a gente tem aqui, primeiramente, uma inequação, que o y ele vai ser maior do que 2x menos 14. Então, eu só posso olhar, eu tenho que determinar onde está a reta y igual a 2x menos 14, e olhar para o local acima dessa reta, certo? A segunda restrição é que o x tem que ser maior do que o y. Então, o x tem que ser menor do que o y tem que ser maior do que o x, certo? Então, é o seguinte, a reta que representa x igual a y, ela tem que estar todinha acima dessa reta. E a gente sabe que a reta que representa o x igual a y é a diagonal do plano cartesiano, certo? Essa diagonal. Como eu quero que o y seja maior do que o x, eu preciso preencher essa área acima por essa restrição. Por essa restrição que eu vou chamar de verde. Beleza? Já agora a gente precisa encontrar a reta y igual a 2x menos 14 e olhar a região acima dela. E eu vou chamar de restrição amarela. Então, ó, 2x menos 14, amarelo fica um pouco ruim. Eu vou pegar o preto. 2x menos 14. A função é essa. Onde é que está o b? O b é o menos 14, então o ideal é que ele fique lá embaixo. E quando ele dá zero, quando eu tenho 2x menos 14 igual a zero, esse x tem que ser 7. Beleza? Então, a minha reta tem que cruzar o eixo x no 7 e triscar no b, menos 14 lá embaixo. Beleza, então faz sentido ser essa reta aqui, que está tracejada. Só que eu preciso da região acima dela, acima disso aqui. Então, eu preciso cumprir as duas restrições, a verde e a preta. Então, eu preciso encontrar o gráfico que está exatamente igual a esse tracejado, só que o pintado seja só a parte que está comum, verde e preta, certo? Vamos explorar aqui, ó. Esse aqui, a letra A, não rola, porque a parte que está pintada está abaixo. A letra B também não rola, não está acima do eixo XY. Tá acima do eixo XY, mas está abaixo da reta que a gente procura. Então, temos a letra C. Letra C faria sentido se o gráfico estivesse correto, mas o gráfico está errado, ó. O nosso f de x aqui, 2x menos 14, corta o eixo x no 7. E aqui está cortando antes do 5. Então, sobram essas duas. A gente pode ter, por exemplo, essa reta aqui, a reta XY. Agora, a outra reta, ela tá quebrada bem aqui. Tipo, essa reta aqui não faz sentido, beleza? Então, só nos resta a letra D, que realmente tem nossa resposta, ó.
as duas retas, igual tá lá na letra A, e tá pintado só essa área comum verde e preto. Nossa resposta é a letra D, certo? É só uma questão de análise de gráfico. Vamos para a próxima. Aqui, a Secretaria do Turismo de uma cidade litorânea, questão 84, está fazendo um levantamento do número de banhistas que frequentam diariamente uma determinada praia. A tabela a seguir indica os dados referentes aos 6 primeiros dias. Ok. Aqui a gente tem de domingo até sexta e tem um totalzinho aqui. Se a média diária de banhistas da semana analisada aumenta em 90 com o acréscimo dos dados do sábado, aos outros 6 dados, então a média diária de banhistas nessa praia no domingo e no sábado foi ok. Então eu preciso da média diária entre sábado e domingo. Então eu preciso achar o sábado, somar com o domingo e dividir por 2. Só que aí eu não sei o sábado ainda, mas eu sei o quê? Eu sei que se a média diária da semana aumenta, a média diária da semana aumenta em 90 se eu acrescentar o sábado. Então tudo isso aqui, mais o sábado, dividido por 7, vai ser a média aumentada em 90. Então, a média dos 6 primeiros dias vai ser esse total, que é a soma, dividido por 6, porque são 6 dias. Então aqui a gente vai ter 410. Quando eu acrescentar o sábado, que é a média de 7 dias, vai dar 90 a mais do que isso. Então vai dar 500. E 500 é exatamente todos os 6 dias que já tem aqui, mais o sábado. Então vai ser 2.600, 2.460, mais o S de sábado, dividido por 7, igual a 500. E aí eu faço meus por extremos e encontro isso aqui. Isso aqui vai ser 3.500. E o S vai ser essa subtração. Subtração que vai dar quanto? Que vai dar 1.040. Beleza? E aí eu tenho que trazer para casa informações. Sábado 1.040, mais domingo 820, dividido por 2. Eu vou ter 1.860 dividido por 2, que dá 930. Letra C. Essa aqui era uma questãozinha de média, questão clássica, certo? Bem de boinha. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você tiver dúvida em qualquer questão, você fala, professor, questão tal, não entendi o que você fez aqui. Pá, aí eu explico para você, de boa. Agora a gente tem o seguinte, questão 85. Questão clássica de geometria espacial. Se você está estudando para o vestibular, com certeza, em algum momento você fez uma questão nesse estilo, de transpor volume. Tirar o volume de um sólido e colocar em outro sólido. Então a gente tem o seguinte. A figura representa um copo em formato de pirâmide, quadrangular e reta. Está parcialmente ocupado com um líquido. Líquidozinho aí como se fosse água, líquido azul. Nesse copo, o líquido assume uma forma de pirâmide quadrangular, com a aresta da base medindo 4 centímetros. Ótima informação. A altura medindo 6, enquanto o líquido é transposto integralmente para o interior de um recipiente cúbico e de aresta medindo x, e ele passa a ocupar 2/3 da capacidade desse volume. Capacidade é volume, né? Capacidade desse recipiente. Considerando desprezíveis as espessuras das paredes, admitindo que ambos estão paralelos em um plano, x é igual a quanto? Ótimo. No frigir dos ovos, a questão está dizendo o seguinte. Eu vou pegar esse volume, que é uma pirâmide, vou jogar todinho dentro desse cubo, e o volume todinho vai ocupar 2/3 do volume do cubo. Quanto é o lado do cubo? Quanto é a aresta do cubo? Então você precisa lembrar de duas coisas. O volume da pirâmide, ele é a área da base vezes a altura, corta por 3. O volume do cubo é aresta ao cubo. Então é o seguinte, eu estou dizendo que o volume desse pirâmidezinho azul, o volume da pirâmide pequenininha, vai ser igual a 2/3 do volume do cubo. Então eu vou só adequar os valores agora. Bom, a gente tem que a área da base, a base é um quadrado. A área da base vezes a altura dividido por 3 é igual a 2/3 do volume ao cubo, que é a aresta ao cubo. Agora vamos trocar esse monte de letra pelos números. A área da base. A base é um quadrado de lado 4. Então, 4 ao quadrado, 16. A altura é 6. Dividido por 3, igual a 2 dividido por 3. Quanto é a aresta? A aresta é x. Ótimo. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai cancelar esse denominador. E a gente vai simplificar esse cara.
certo? Eu vou ficar com 3 aqui. Então, a gente vai ter o seguinte. X daquele lado é igual a 16 vezes 3, que é 48. X ao cubo. Eu esqueci do cubo aqui. Então, o x é a raiz cúbica de 48. Só que não tem essa alternativa. Você tem que embelezar essa raiz. Como é que você vai fazer isso? Você vai lembrar que isso aqui é 8 vezes 6. Certo? 8 vezes 6. Tem? Tem. Pronto. E aí, isso aqui é a raiz cúbica. Quanto é a raiz cúbica do 8? É 2. E a raiz cúbica do 6? Não sei. Deixa aí. Então, 2 raiz cúbica de 6 é o nosso x que está na letra B. 2 raiz cúbica de 6. Certo? Questão de igualar os volumes, questão padrão. E bora para a próxima. Nossa questão 86 é uma questão sobre a equação de segundo grau, ou função quadrática. O setor financeiro de uma indústria fabricante de produtos químicos notou que os preços unitários 5 e 6 reais por determinado litro são as vendas mensais quando a gente vende 2.800 quando é 5 reais, e a gente vende 2.000 quando é 6 reais. É basicamente isso. Com esses dados, o setor de análise quantitativa da indústria propôs modelar a relação entre o preço por litro X, certo? O X é o preço por litro, e a quantidade f de x de litros vendidos mensalmente por meio da equação quadrática tal, sendo B e C constantes. De acordo com esse modelo, o preço por litro, lembrando que o preço por litro é o X, ali em cima, desse produto que resulta no menor número de litros vendidos mensalmente sempre que a gente tem menor ou maior dentro de uma função quadrática, a gente vai para o vértice, certo? Nesse caso aqui é o x do vértice. Por que é o x do vértice? Porque se nossa função ela tem a concavidade positiva para cima. Então, ela é uma coisinha assim. Então, ela tem um ponto mais baixo. Esse ponto mais baixo é o vértice. E o vértice tem entrada x e y. Por que ele está falando que é o x do vértice? Porque ele está perguntando o preço por litro que resulta no menor número de litros. Certo? Então, eu quero saber o x do vértice. Se ele estivesse me perguntando qual é o menor número de litros, seria o y do vértice. Beleza? Então, ele quer saber isso aqui. Professor, qual é a fórmula disso daqui? Menos b sobre 2a. Ótimo, porque o a já está aqui. Mas eu não tenho b. O que é que você vai fazer? Você vai usar as informações que a questão lhe deu para montar um sistema e descobrir o b. Beleza? Então, ó, quando o x é 5, a resposta me dá 2.800. Então, 2.800 é igual 100 vezes 5 ao quadrado, 100 vezes 25, mais 5b, mais c. E quando quando o litro vale 6, a resposta vai dar 2.000. Então, eu vou ter 2.000 igual a 100 vezes 36, mais 6b, mais c. Então, vamos lá. Vamos organizar isso aqui e montar o sistema. Isso aqui vai dar 2.500. Quando eu mando para o outro lado, fica só 300. Então, fica com 5b mais c igual a 300. Beleza? Aqui eu vou ter 6b mais c. Aqui eu vou ter 3.600. Joga para o outro lado, vai ficar menos 1.600. Agora eu vou multiplicar de cima por menos 1 e somar. Eu vou ter menos 5b menos c igual a menos 300. 5b mais c igual a menos 1.600. Quando eu somo tudo, vai ficar só 1b. O c vai embora. E aqui eu vou ter menos 1.900. Pronto. Tudo que eu queria. Por quê? Porque eu só preciso do b. Meu b é menos 1.900. Então vai ficar menos 1.900 dividido por 2a. Como a é 100, 2a é 200. Então, o que eu quero saber aqui na realidade é menos com menos dá mais. Cancela esses dois zeros com aqueles dois zeros. 19 dividido por 2, que dá 9,50. Letra E. Fechou? Vamos para a próxima questãozinha de vértice, bem tranquila, né? Vamos de próxima. Nossa próxima questão é sobre geometria plana. Uma folha quadrada de papel é branca de um lado e cinza do outro. Para fazer um origami, essa folha foi dobrada como indica a figura, de tal forma que o P ficou localizado em cima da diagonal AN. Tudo bem.
do quadrado a o né. Beleza. A área do triângulo VPS, o cinza, ficou igual à área do hexágono côncavo VNESP. Entenda o seguinte, esse hexágono é esse L que está em branco dentro do quadrado, certo? Se a medida do lado da folha quadrada, de papel é igual a 6, então a gente vai ter que a distância entre P e N é quanto? Ele quer saber exatamente isso aqui, beleza? Exatamente isso aqui, a distância entre P e N. O que é que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que calcular a partir das áreas, certo? Porque observa o seguinte, esse quadrado, a área desse quadrado aqui, o quadrado AENU, a área do quadrado, é igual à área do hexágono, que é o L, mais a área do triângulo cinza, mais a área desse triângulo que foi destacado aqui. Só que esse triângulo que foi destacado aqui, ele tem o mesmo tamanho de lados do que esse triângulo VPS. Então, eu vou botar volume, ou área do branco e a área do cinza, certo? Elas vão ser iguais, mas a priori, vamos botar aqui área do branco mais área do cinza. Então, vamos dar nome aos bois. O que é que eu preciso? Eu preciso descobrir esse PN. Concorda comigo que o AN é uma diagonal. E esse carinha, o VPAS, é um mini quadrado dentro do quadrado. Então, o que é que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir esse cara, certo? Porque aí, depois que eu descubro esse cara, eu descubro esse pedaço de diagonal aqui, AP. Porque é ele raiz de 2. E aí eu pego o AN, que é 6 raiz de 2, e faço a subtração, certo? Então, eu vou chamar esse rapazinho de x, beleza? Vamos lá, a área do quadrado é 6 ao quadrado. Por que 6? Porque ele está dizendo que o lado é esse. 6 ao quadrado. A área do hexágono é igual à área do triângulo. Então, ele está dizendo isso aqui, ó. A área do hexágono é igual à área do triângulo VPS. E o triângulo VPS é nosso triângulo cinza. E esse triângulo branco também é igual ao VPS. Então, eu vou ter aqui 3 vezes a área do VPS. Eu vou ter 36 é igual a 3 vezes... Quanto é a área do VPS? Área do triângulo, base, vezes altura, dividido por 2. A gente tem x menos vezes x dividido por 2. Então, isso aqui é x ao quadrado dividido por 2, certo? Então, a gente vai ter o quê? Isso aqui, ó, posso cancelar, vai ficar 12. X ao quadrado vai ficar 24. X é igual a raiz de 24. Só que 24 é o quê? 24 é 6 vezes 4. A raiz de 6 vezes 4. Isso aqui vai ficar 2 raiz de 6. Beleza? Esse x é 2 raiz de 6. E agora? E agora eu sei que o AN é igual ao AP mais o PN. E eu já sei o quê? Que o AP, ele é a diagonal desse rapazinho, desse quadradinho aqui. E o AN é a diagonal do quadradão, que tem lado 6. Então, aqui vai aparecer 6 raiz de 2, porque a diagonal do quadrado é L raiz de 2. E aqui vai aparecer 2 raiz de 6 raiz de 2, multiplicando, certo? Mais PN, que é o que eu quero descobrir. Agora, eu vou ter que fazer, segura esse cara, traz esse outro subtraindo. Só que observe uma coisa, eu vou multiplicar isso aqui. Quando isso aqui acontece, é 2 vezes, aí abre a raiz, 6 vezes 2. Isso aqui é 2 vezes raiz de 12. Só que o 12 é 4 vezes 3. E aí vai sair 2 vezes 2 vezes a raiz de 3. Que vai dar 4 raiz de 3. Então, o que vai vir disso aqui é 4 raiz de 3. Menos 4 raiz de 3. Igual ao PN. Se tivesse essa alternativa, era só correr para o abraço. Mas não tem. A maioria das alternativas ele está botando em evidência. Certo? Então, eu vou botar o 2 em evidência, porque é o que dá para botar. Aqui vai ficar 3 raiz de 2, menos 2 raiz de 3, igual ao PN, que é a letra A. Certo? Tranquilo? Caso não tenha entendido algum passo, só perguntar nos comentários que eu explico direitinho. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho, certo? Mas o que a gente fez aqui foi encaixar as áreas e pegar as medidas.
Vamos lá. Essa aqui é uma questão de regra de 3. Regra de 3 também cai no vestibular. E a gente vai resolver de um jeito, acho que o mais fácil que eu consegui resolver para trazer para vocês. Seguinte. A figura mostra um relógio de 2 ponteiros. O ponteiro grande leva 1 minuto para dar uma volta completa. E o ponteiro 1, eu vou chamar de grande, ele dá uma volta em 60 segundos. O ponteiro 2, o pequeno, ele é 3 vezes mais rápido. Então ele dá uma volta em 20 segundos. Isso quer dizer que o ponteiro pequeno, o 2, ele é 3 vezes mais rápido que o ponteiro 1. Então a posição do ponteiro 2 é 3 vezes a posição do ponteiro 1, obviamente, né? Por exemplo, se o ponteiro 1 andou 10 até aqui, o ponteiro 2 andou 30, certo? E eu quero que a situação em que eles partem juntos do zero, os dois juntinhos aqui, girando em sentido horário, eles ficarão em sentidos opostos pela primeira vez. Agora observe uma coisa, eu só vou ter sentidos opostos quando eu tiver medidas, tempos que são complementares, no seguinte sentido. Se um está no 30, o outro está no 60, certo? Se um está no 15, o outro está no 45. Eles são opostos, certo? Então, como é que eu chamo isso aqui? Se esse cara andar x, isso aqui é 60 menos x, certo? Então, eu quero que o ponteiro 2 esteja numa posição x, em que o ponteiro 1 esteja em 60 menos x, certo? Posição, muita atenção, posição. Então, eu tenho o seguinte, 180 menos 3x. Então, 4x é igual a 180 e o x vai ser 45. Então, a posição do ponteiro, o ponteiro 2, que é o x, ele vai estar no 45. Beleza? O ponteiro 2 vai estar no 45. Ponteiro rapidão. Vai estar apontando para cá. Obviamente, claramente, o ponteiro 1 é mais lento. E ele vai estar onde? Ele vai estar no 15. Se eu fiz para ser assim, né, para eles estarem opostos, ele vai estar no 15. E aí, qual é a resposta? A resposta é que se o ponteiro 1 anda, a cada segundo, ele anda uma medida, né, 1 minuto, quando ele chegar no 15, ele andou 15 segundos, certo? Então, a medida dele é 1 segundo para cada andada. A cada uma unidade, ele avança 1 segundo. Então, a resposta é 15, certo? Ah, professor, poderia fazer testando as alternativas? Poderia. Olha aqui, se o ponteiro 1 está no 21, o ponteiro 2 triplica. Aí, esses caras são diametralmente opostos. Se o ponteiro 1 está no 18, o ponteiro 2 está onde? Multiplica por 3 e verifica se eles estão opostos. Se ele for no 12, verifica se eles são opostos. Como é que eu verifico que eles são opostos? A soma tem que dar 60, certo? Só que assim eu achei mais interessante de fazer, mais rápido também, do que fazer testando, certo? Vamos para a próxima. Vamos aqui, penúltima questão, questão de análise combinatória, possivelmente a questão mais difícil da prova. Vamos ler com atenção, porque a gente precisa entender o que é que está rolando. Uma comissão de no mínimo 2 pessoas e no máximo 6 pessoas será formada para participar de uma reunião com a diretoria da empresa. Atenção, sublinhei. 6 pessoas estão aptas para essa comissão, para compor essa comissão, certo? Sendo que qualquer que seja a comissão, um de seus membros é obrigatoriamente o líder. 2 composições dessa comissão terão mesmos membros, porém com líderes diferentes, devem ser consideradas comissões diferentes. O número total de composições diferentes que podem ser formadas para essa comissão é de quanto? Então vamos lá. Eu separei casos. Eu tenho a comissão com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6 pessoas. Beleza. Botei os tracinhos aqui. É o seguinte, eu vou denominar o primeiro cara de líder, certo? Então, ele vai ser o líder. Esse cara aqui vai ser o líder. Primeiro sempre vai ser o líder. Eu tenho quantas opções de líder? Eu tenho 6 opções de líder. São 6 pessoas. Sobram quantas pessoas para compor a segunda posição? 5 pessoas. Então, para grupos de 2 pessoas, eu tenho 30 grupos possíveis, certo? Agora, que vai começar o detalhe. Esse cara aqui é o líder. Eu tenho 6 opções de líder. E aí é o seguinte, as outras pessoas, não importa a ordem que elas vão ser escolhidas. Então, aqui, eu vou ter uma combinação de 5 para 2 para escolher esses 2 caras. Certo? Então, a combinação de 5 para 2 é 5 fatorial
3 fatorial, 2 fatorial. Que vai dar o quê? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Divide por 3 fatorial, 2. Então, isso aqui vai dar 10, certo? Então, 10 vezes 6, 60. Aí, o próximo. O próximo, o primeiro cara é o líder, eu tenho 6 opções. E esses 3 aqui? Esses 3 são 5 pessoas que vão ser combinadas a 3 a 3, para serem escolhidas aqui. Então, combinação de 5 para escolher 3. Vai ficar 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Vai dar a mesma coisa disso aqui, vai dar 10 também. Então, 60 também. Primeiro cara é líder, tenho 6 opções para o líder. E esses 4 espaços é uma combinação de 5 para escolher 4. Vai dar quanto? Vai dar 5 fatorial, 4 fatorial, 1 fatorial. Isso aqui dá 5. Então, C vezes 5, 30. Beleza? E agora a última, eu tenho esses 1, 2, 3, 4, 5 espaços que eu vou combinar para 5 pessoas, certo? Então, obrigatoriamente, eu só vou ter combinação de 5 para 5, né? Combinação de 5 para 5 dá 1. Que fica 5 fatorial, dividido por 0 fatorial, 5 fatorial. E aí, eu só vou ter os 6 aqui da posição de líder, vezes 1, que dá 6. Então, eu tenho todas essas opções. Agora, como é ou eu vou com 2 pessoas, ou com 3, ou com 4, ou com 5, ou com 6. Então, eu somo tudo isso. 30 mais 60, 90. Mais 90, 180. Mais 100, mais 6, 186. Letra E. Beleza? Vou deixar aqui de novo. Caso você não entenda, é só perguntar nos comentários que a gente se ajuda, sem nenhum problema. Vamos para a nossa última. Nossa última é uma questão de aplicação matemática, utilizando física. Eu estou dizendo aqui que uma força constante de intensidade de 5 newtons atua sobre uma partícula P, que se desloca 4 metros entre os pontos A e B. Ótimo. Em cima desse segmentozinho. Segura. Sabendo que o cosseno de A menos B é essa formulazinha aí, adote raiz de 2 como 1,41, raiz de 6 como 2,45. O trabalho realizado por essa força no deslocamento da partícula A para B é igual a quanto? Você tem que se lembrar a fórmula do trabalho. Obviamente, se ele está perguntando o trabalho, você tem que saber a fórmula. Então, o trabalho, aquele Tzinho feio, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Eu vou chamar o ângulo alfa. A força eu já sei que é 5 newtons. O deslocamento é 4 metros. E o cosseno do ângulo é o cosseno de 15. E agora babou. Por quê? Porque tu vai ter que usar essa fórmula aqui. Tem que lembrar o quê? 45 menos 30 dá 15. Então, o cosseno de 15 é a mesma coisa. Cosseno de 15, mesma coisa do cosseno de 45 menos 30. Aplicando a fórmula, tu vai ter o quê? Cosseno de A, cosseno de B. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Essa aqui é a da tabelinha. Tem que decorar. Seno de 30, 1 meio. Então, tu vai ter o quê? Tu vai ter raiz de 6 dividido por 4, mais raiz de 2 dividido por 4. Isso aqui é o quê? Bota tudo no mesmo denominador. Raiz de 6 mais raiz de 2. Aplicando os dados da questão, a gente soma 2,45 mais 1,41. Dá 6, 8, 3. Isso aqui vai dar 3,86 dividido por 4. Vamos dividir isso aí por 4. Para eu fazer essa divisão, eu preciso tirar duas casas decimais, colocar 2 zeros aqui. 0, e aí agora vamos chamar no 8 vezes 4, 32. 8 vezes 9, 36. 9 vezes 4, 36, né? Subtrai 0, 62. E aí adiciona mais um 0, que eu já passei a vírgula. Agora aqui eu vou jogar no 6. 96, então 6 vezes 4, 24. Subtrai, sobra 200. Baixo 0 e dá 5. E aí acabou-se. Subtrai. Morreu aqui 0,965. Então volto aqui. 0,965. Então aqui vai dar 20 vezes 0,965. Que é 2 vezes 9,65.
que dá o quê? Que dá 9,65 mais 9,65 13, sobe 1, 19 e a vírgula. Letra C, 19,3. Certo. Por hoje é só. Nosso vestibular se encerra aqui. Obrigado pela atenção, você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima e bons estudos.